Amigos aqui presentes, amigos que nos acompanham pelo chat. Bom dia aos amigos da Rádio Brasil Espírita de Maceió, aos companheiros da Rede Amigo Espírita. Tenhamos todos um ótimo dia de estudos, uma ótima oportunidade de aprendizado, nesta manhã em que, mais uma vez, o nosso Mestre Jesus nos permite aqui estarmos reunidos. Para iniciarmos nossos trabalhos, vamos pedir para a nossa companheira Cláudia fazer a prece de abertura para nós. Bom dia, vamos elevar nossos pensamentos ao Mestre Jesus, rogando nessa manhã o amparo necessário para o nosso trabalho de aprendizado, de busca, de recursos que nos possibilitam nos sustentar na nossa caminhada. Que todos os irmãos que estão conectados conosco e aqueles presentes, os trabalhadores dessa casa, do outro lado da vida, possam se unir a nós num só pensamento e que recebam as energias, as vibrações desse ambiente. Permaneça conosco, Jesus, em nossos corações, que assim seja. Que assim seja. Bom dia para todos. Bom dia aos nossos amigos que se encontram nos acompanhando através da transmissão da Rede Amigo Espírita, do canal do YouTube, Facebook, os nossos companheiros da FIAC que estão assistindo a transmissão pelo site. O nosso site é o feac.org.br, como também os amigos da Rádio Brasil Espírita. Nós iniciamos endereçando então um abraço a todos que nos ajudam, aumentando cada dia mais a nossa audiência. Nas manhãs de sábado, nós pedimos que vocês possam compartilhar os vídeos, o material, inscrevendo nos canais da Rede Amigo Espírita, do YouTube. Temos a Rede Amigo Espírita Nacional e tem a Rede Espírita Internacional, como temos também agora o canal Gênese, que é o canal YouTube gerenciado pela Casa de Kardec, a FEAC. Pois bem, eu dou também bom dia para a Cláudia, que está conosco, Vânia. Vânia, você me desculpe aqui a posição, mas... Júlio, bom dia. Nós vamos hoje trabalhar numa dinâmica um pouquinho adaptada às necessidades desta manhã, em função do pessoal e do tema. Pois bem, nós vamos abraçando então a família Apocalipse. É o estudo que realizamos em torno da obra atribuída a João Evangelista, que é o último livro da Bíblia. Estamos trabalhando o capítulo 11. Apocalipse significa revelação, tirar o véu, e é o trabalho todo orientado pelas bases teóricas do Espiritismo. Então vamos lá. Vou fazer a leitura do capítulo 11 nos seus primeiros versículos. Este capítulo, na nossa tradução, João Ferreira de Almeida, que é da imprensa bíblica, no capítulo 11 ele dá o título As Duas Testemunhas. Então o foco desse capítulo é trabalhar as testemunhas. Ok? Primeiro versículo, a leitura é a seguinte. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse, levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo e não o meças,
porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Vamos ficar por aqui. Porque o texto desse capítulo 11, um pouco diferente do capítulo 10, não é isso, Júlio? Que foi um capítulo mais reduzido. Esse capítulo 11, ele é cheio de símbolos. E nós vamos ter, assim, muito trabalho, se Deus quiser. Pois bem, vou reler o primeiro versículo. Primeiro e segundo versículo, para a gente trabalhar nessa introdução de várias semanas de estudos. O primeiro versículo diz assim: e foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar, e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações. E pisarão a cidade santa por 42 meses. Então nós vamos observar, logo nesse primeiro movimento, que João Evangelista, na ilha de Patmos, tem uma visão. E nesta visão, ele, num êxtase mediúnico, sob a tutela de Jesus, ele sente recebendo uma cana, semelhante a uma vara, e apresenta-se um espírito, porque o anjo aqui é um espírito. Estamos sob o ponto de vista de uma vidência, fator de percepção de um acontecimento, certo? Se é mediúnico, um ambiente ou uma percepção de um fato no mundo espiritual. Então apresenta-se um espírito e vai dizer: levanta-te e vai medir o templo de Deus. E não só o templo, vai medir o altar. E aqueles que adoram o altar. Depois você deixa o átrio que está fora do templo e não o meças. Fique focado aqui dentro. Porque foi dado às nações, ou seja, quem está fora do templo, não é isso? A liberdade para agir. E estas nações vão pisar, porque pisarão. Então vai julgar uma possibilidade para o futuro. Essas nações vão pisar na cidade santa e ainda vai dar um prazo. Por 42 meses. Então esse é o painel literal. Ok? Pois bem. Então eu tinha combinado com o Júlio. Eu vou trazer uma das obras que nós temos como referência no nosso estudo, o Apocalipse, o Terceiro Caminho, do Geoffrey Lellis, que é uma obra que está esgotada, não se encontra. Ele vai fazer um pequeno comentário desse início, que para nós vai ser importante trazer. Porque aqui vamos continuar sobre uma análise dos movimentos planetários, ou seja, do que acontece lá fora. Ele diz assim: a medida bíblica não se refere às medidas humanas, destinadas às mesurações dos corpos, porém, de comportamentos morais originados da evolução sensível dos espíritos.
O que o Lely está nos dizendo? Que esta medida bíblica, ela é diferente da medida humana. Então aqui, 1 mais 1 são 2. Sobre o ponto de vista espiritual, 1 mais 1 não necessariamente é 2. O 1 pode ter uma conotação mais objetiva e a outra unidade que vai se somar pode ser mais objetiva. Ou seja, eu posso somar um 1 espiritual com um material. Vai dar o quê? Qual que é o resultado disso? Qual que é o resultado? De 1 espiritual com um material. Não vou dar solução. Isso é só para pensar. Eu quero dizer que existem contrastes na lei da evolução sob o ponto de vista metafísico, espiritual. Então você tem o mundo espiritual, o mundo material. Você tem a encarnação e você tem a vida no mundo espiritual. São facetas diferentes. Existe o absoluto e o relativo. Para que você identifique uma cor, necessariamente existe outra cor. Porque senão ela não vai se apresentar para a sua observação. Deu aí? Com isso, eu quero deixar vocês muito tranquilos que o estudo do Apocalipse não objetiva fixarmos em contas objetivas do 1 mais 1 que vai trazer o resultado do 2. Certo? Nós vamos trabalhar o Apocalipse sobre a análise da evolução dos mundos, que envolve o nosso. Como nós não temos elementos para falar da evolução lá da constelação de Sírius, nós temos que falar da nossa habitação, planeta Terra. E com muita propriedade sobre a nossa ação, raio, os seus limites. Aí daqui a pouco nós vamos mergulhar no estudo do Apocalipse para avaliar o mundo íntimo. Deu aí? Então nós temos que trabalhar com os elementos que são possíveis, que estão nas nossas mãos. Esta é a medição. É este o nosso interesse mensurar. Então, mas voltando, a medida bíblica não se refere às medidas humanas, destinadas às mensurações dos corpos, porém de comportamentos morais originados da evolução sensível dos espíritos. Da medida que usardes, desta usarão para convosco. Foi Jesus quem nolo afirmou. O caniço, semelhante a uma vara, simboliza a medida com o qual foi conferido o comportamento dos integrantes do grupo de espíritos integrados na harmonia da lei. O átrio exterior, simbolizando a anarquia egocêntrica dos gentios. Não foi aferido, por ser isto impossível em razão desta mesma anarquia. Por isso mesmo, isto é, por serem egocêntricos, estes gentios pisarão na cidade santa, a civilização pela qual o Cristo se sacrificou, por 42 meses, período este equivalente a 1260 anos, cuja delimitação no curso da história será esclarecido mais à frente no nosso estudo. Caso Alberto, até agora, não estou entendendo nada. Calma. Vamos lá. Ele está dizendo o seguinte para a gente, que o desafio é medirmos o que nos compete, de acordo com as nossas possibilidades. Sob o ponto de vista desse caniço, dessa cana, se nos foi dado, significa que foi confiado a nós uma tarefa. E é óbvio que nós recebemos um tamanho de um objeto bem específico. Porque existe cana para todo tamanho, não tem? Tem cana pequena, tem cana grande. Então, aquela cana que chegou na sua mão
é a cana que tem o peso, o tamanho específico para você medir. Quem te concede essa cana? É um anjo que chegou aqui para João e entregou para ele. Os amigos espirituais nos visitam para nos conceder tarefas. Mas eles só nos vão dar a cana, ou o medidor, de acordo com a sua habilidade, que depende da sua consciência, do grau de elevação. Deu aí? Então, a fita métrica que vão dar para a Cláudia é diferente da fita métrica que vão entregar para a Vânia, para mim, para qualquer um aqui presente. Porque isso, então, vai diante do mecanismo da posição espiritual, do entendimento, da consciência que vai se despertando, que vai se ampliando à medida dos nossos esforços. Agora, voltando ao Leles, sobre o ponto de vista social, planetário, nós temos acontecimentos que expressam o que acontece no nosso mundo íntimo, no campo do aprendizado. Um exemplo. Quando Jesus veio ao mundo, foi concedido aos homens uma cana. Correto, Júlio? Sim. Foi concedido uma cana. A medida se ampliou um pouco com Jesus. Então peraí. Por que se ampliou? Porque antes... porque havia uma limitação. A cana que os hebreus usavam para medir, a cana ainda não estava completa. E tem até aquela questão, Mateus 12, 20, que Jesus vai falar da cana quebrada. Cita. Que aqui é o Mateus 12, 20, que é uma passagem muito interessante, em que nós vamos encontrar uma alusão à deficiência da nossa capacidade de análise e de medição, de discernimento, cujo símbolo é a cana quebrada. E que Jesus não vai romper essa cana quebrada, ele não vai destruir a cana quebrada, até que se faça presente o juízo. Então, bem nessa pauta, o trabalho não é de Jesus não julgava, a ninguém julgueis. Jesus não julgava, a ninguém julgueis. Então, o trabalho não é esse da medição dos gentios. O trabalho nosso é o da exteriorização de exemplos, o trabalho no plano da qualidade, do qualitativo. Então, é muito interessante essa... Eu vou buscar aqui, Beto, depois eu te... Tá legal, beleza. Então, o Júlio falou que Jesus veio trazer um complemento da medição. Por que complemento? Significa que essa medição já tinha iniciado. Sob o ponto de vista histórico, a humanidade recebeu a prisca teologia. Lembra que nós trabalhamos aqui por várias semanas? Qual foi a prisca teologia? Chegou com Hermes. Hermes trouxe uma semente lá no Egito Antigo. Se foi um indivíduo, se foi uma comunidade como é que eu digo? De médiuns, de sacerdotes, de espíritos filósofos, não interessa. O que importa é o que foi legado para a humanidade. Lembra que nós estudamos os princípios herméticos do Egito? São quantos princípios? 7. 7 princípios herméticos. Hoje o Espiritismo nos dá tantas ferramentas que a gente entende. Nós temos hoje mais elementos para compreender esses princípios que nós vamos, de uma certa forma, trabalhar eles aqui, porque o Apocalipse é cheio de símbolos, e os símbolos se utiliza bastante a questão dos números para a gente aprender a decodificar. Fiquem calmos. Vocês vão, daqui a pouco, compreender. Então, voltando. Então, Hermes veio ao mundo. Por exemplo, veio Zoroastro. Aí, a notícia foi se espalhando. A revelação foi sendo decodificada pelo mundo. Aí ela foi parar lá na Grécia. Porque a Grécia, aliás, ela não chegou na Grécia via ao acaso. A Macedônia invadiu o Egito. Foi lá buscar o que o Egito tinha de bom. E lá na frente desabrocha toda a filosofia grega. Olha que interessante.
Aí nós temos Sócrates. Moisés bebeu dessa fonte. Moisés decodifica e traz o Pentateuco mosaico. Código moral. Já é a essência que Hermes trouxe filosoficamente, ajustada ao ensinamento dos povos, no caso o povo hebreu. Aí ele vai dizer, não matar, não furtar. Está no plano de fora, né, Júlio? Sim, porque o Hermes não veio falar do plano de fora. O Hermes trabalhava a questão da intimidade. Lembram que nós falamos do princípio? Que os princípios herméticos, diga de passagem, eles são o divino manifestado na Terra, na intimidade de cada um. Lembram qual que é o primeiro princípio do hermético? O universo é um todo. O todo é o universo. Ele está falando de Deus. Tudo é mente. Quer dizer o seguinte, que quando Kardec esquadrinha na questão primeira do Livro dos Espíritos, ele está indo lá atrás e já abrindo a doutrina espírita, não para explicar Deus, porque ele não tinha elementos. Nos falta condições de compreender essa essência que o Hermes trouxe. Kardec pergunta, o que é Deus? Resposta dos Espíritos. É inteligência suprema. Se você falar que Deus é inteligência, apenas inteligência, causa primária de todas as coisas, a gente está limitando Deus de alguma forma. Qualquer definição limita. Qualquer definição limita. Mas já é um caminho que você está percorrendo, certinho? Agora, lá na frente, Moisés vai dizer o seguinte, como é que eu vou falar para o meu povo que o universo é todo mental? Eu tenho que falar que Deus é Pai. Aliás, é o Senhor, né? É o Senhor da nossa vida. Como que os homens entendem o Senhor? Personificado. A ideia é antropomórfica, certo? Ou seja, Deus é um Senhor. Como Deus expressa sabedoria, justiça, então logo a gente pensa num ancião, com barba, com cajado, sentado num trono. Materializou o pensamento. Certinho? Então, tudo isso para a gente perceber que Moisés veio dar prosseguimento, ajustando o conteúdo para as pessoas entenderem. Aí o Júlio disse, Jesus veio complementar. Espetacular. Espetacular isso. Emmanuel, no livro, numa mensagem através da psicofonia de Chico Xavier, lá nos anos 50, e essa mensagem está inserida no livro Vozes do Grande Além, organizado pelo nosso saudoso Arnaldo Rocha, Emmanuel diz assim, que tudo começou com Hermes, depois Zoroastro, Sócrates. Aí ele diz assim, mas Jesus ilumina a sabedoria. Como que Jesus ilumina a sabedoria? Ele vem viver o que os filósofos trouxeram como proposta. Então é o complemento. Então, para você medir com propriedade, não adianta você só ter a vara. Não adianta você ter só a fita métrica. Não adianta você compreender, saber que eu só consigo medir até ali porque o comprimento é assim. Fazer uma análise racional, numérica, pragmática, não adianta. Sob o ponto de vista espiritual, a contabilidade, ela envolve o sentimento. Eis o que nós estamos procurando em Jesus. Porque as informações a gente já tem, as teorias estão aí. Basta estudar. Mas com Jesus tudo se torna transcendente, porque ele abraça a causa, se motiva, ama e mostra que o amor é que alimenta a alma. Pode falar, Pode Júlio. trazer, mano. Essa semana me pediram para fazer uma palestra sobre um texto de Emmanuel do Religião dos Espíritos. Eu acho que não foi por acaso. O capítulo 36 é o Homem Inteligente. A Emmanuel começa assim, ó. Em verdade, o homem inteligente não é aquele que apenas calcula, mas sim o que transfunde o próprio raciocínio em emoção para compreender a vida e sublimá-la. Aí no final ele vai fechar o texto assim, ó. O homem inteligente
segundo o padrão de Jesus, é aquele que, sendo grande, sabe apequenar-se para ajudar aos que caminham em subnível, consagrando-se ao bem dos outros, para que os outros partilhem a ascensão para Deus. Então, acho que, pelo que eu entendi bem, eu se posso ajustar bem, nós estamos falando aqui bem claramente do templo e do átrio. Acabou? Sim, o texto é pequeno, são só 3 parágrafos. Não, ok, entendi. Pois bem, meus amigos, estou incomodado aqui, porque eu estou de costa demais para a Vânia. Mas eu não vou sair do enquadramento, não. Eu estou bem enquadrado na lei de justiça, viu, Júlio? Todos nós estamos. Viu? Pois bem, estou bem enquadrado. Eu acho que eu estou querendo me enquadrar, mas a lei já me enquadrou direitinho. Já fez os cálculos. E não tem habeas corpus sob o ponto de vista espiritual, não, viu, Júlio? O habeas corpus, como ele é complexo, né? Porque existe habeas corpus aí que são importantes. Mas no Brasil é que está raro. Continuando. Então, nós estudamos os símbolos que, na verdade, são grosseiros. Nós estamos tentando entrar no divino, fazer essa medição, mas ainda traz para nós, vamos dizer assim, muitos desafios que precisam ser trabalhados. Por que os símbolos são grosseiros? Já que nós falamos da evolução setenária, cadê o pincel? Não, pega o pincel para mim. Nós temos o número 7. Que nós trabalhamos aqui, citado como os números herméticos. Nós fizemos um estudo que foi muito especial quando falamos sobre os números. Não sei se vocês vão se recordar. Que nós trouxemos um estudo em torno do número 7, que é o sagrado, perfeito e poderoso. Quem afirmara foi Pitágoras, o matemático e pai da numerologia. Os números são expressões de diferentes processos primordiais. Por isso têm significados distintos. Eles representam símbolos que se expressam no mundo material e são utilizados para que compreendamos o que está encoberto pelo mundo das aparências. A soma do 3 e o 4 resulta em 7. Esse número 7, ele é a base de toda a medição bíblica. Correto, Júlio? O número 7, ele está implícito em toda a numerologia, em todos esses símbolos que nós estamos tentando esquadrinhar com o Espiritismo. E em todas as religiões, diga-se de passagem, vocês vão encontrar esses números. Lembram que o 3, aliás, o 7, ele se apresenta na equação espiritual como uma somatória do 3 e do 4. Lembram que nós trabalhamos aqui? Querem que repete? 3 mais 4 é igual a 7. Qual que é o símbolo que nós podemos trabalhar do número 3, Júlio? Para te colocar aqui na novela. O 3 é a trindade. Peraí. Trindade? É. Então, peraí que o Júlio já começou me complicando. Então, ele falou que o 3 é a trindade. Informação, formação, transformação, que é a dinâmica da evolução. Trindade. Trindade é 1 mais 1 mais 1? Não. Trindade é 1 mais 2. 1, por que 1 mais 2 e não 1 mais 1 mais 1 mais 1? Porque não dá certo. Cadê o apagador? Apagador. Ah, tá aqui. Apagador. Esse objeto preto. Eu só estou com saudade de você, Regina. Então vamos lá. Então, que a Regina hoje foi transportada pela nave espacial, que agora no Centro Espírita tem nave também. Viu? O movimento espírita agora está cheio de ET. Pois bem, então 1 mais 1, por quê? 1 é a unidade. Ai, Júlio, aonde que eu entrei, hein? Aonde que eu entrei? Lembra que eu falei que a unidade divina, ela, na verdade, ela vai representar a manifestação do todo, que é mental, Deus. Então,
nos estudos antigos, lá das tradições egípcias, Deus, ou o todo, é representado por um círculo. Pensem nisso. O círculo. Isso é só para dar uma ideia didática. Então, dentro desse círculo, nós vamos falar que existe o universo, que existe os espíritos, os seres, a matéria. Mas, na verdade, esse círculo representa o todo mental. Porque Deus está em toda parte. Então, Deus é mente, no seu sentido das suas expressões. Aí nós vamos lá em Moisés, quando ele falou do início. No princípio... Vamos lá, Júlio. No princípio criou Deus os céus e a terra. E disse Deus, haja luz. Então, no princípio criou Deus o céu e a terra. É esse ciclo que eu estou apresentando aqui. E disse Deus, haja luz. E viu Deus que a luz era boa. Olha que expressão extraordinária. E no momento em que ele cria a luz, aí ele vai separar na sequência o dia da noite. Certinho? Então, nesse movimento que Moisés apresenta, ele já está falando que depois da criação da unidade, que eu posso representar como o próprio princípio espiritual, criou a unidade. A unidade, na verdade, ela vai ser... Vamos pensar numa imagem. Ela é lançada nesse círculo aqui que representa o universo, e essa unidade ela vai se bipartir. Posso falar isso? Porque ela vai haver uma separação entre dia e noite. Então, nós já começamos a falar da expressão da dualidade. Olha que beleza. Isso está na intimidade, no psiquismo do princípio espiritual, na mônada celestial. E agora, no ser humano, você já fala desse assunto, analisando sobre o ponto de vista que você tem o positivo e o negativo como força. Nos chineses, o yin e o yang, certo? O ativo e o passivo. Temos que tomar cuidado de falar de positivo e negativo, porque o indivíduo acha que negativo é coisa ruim. Não, estou falando de força, tá bom? Força não é ruim ou boa. Boa ou ruim é a qualidade que você emprega na força. O dinheiro não é ruim. Casabé, dinheiro é bom demais da conta. Tá vendo? Quando você fala dinheiro é bom demais da conta, você já está dizendo que a sua vida circula em torno do dinheiro. Porque o dinheiro não é bom demais da coisa. O dinheiro é apenas um recurso para me comunicar com as pessoas. É neutro. Captaram? O dinheiro foi criado por quê, Júlio? O dinheiro foi para facilitar o intercâmbio entre os povos. Comércio, né? Alimentação, vestuário. Ele tem um sentido didático. Certinho? Sentido didático. Agora, se você vai matar por causa do dinheiro, o problema é seu. Se você vai morrer depressivo por causa do dinheiro, o problema é seu. Você está sendo escravo de uma ilusão. Porque a importância, ela é imaginativa. Ficou claro? Voltando, caso aberto. Então, aqui, nós já vamos discutir sobre a dualidade. É esse número 2. Dia, noite, homem e mulher, macho e fêmea. Não estou falando de gênero no seu sentido sexual, não, tá bom? Porque senão eu sou processado nesse tempo de mimimi que a gente vive. Não pode falar nada que é professado, que é preconceito. É duro, mas é verdade. Pois bem, então a dualidade está falando de força. Quer um exemplo? As coisas se equilibram na dualidade. Embora a dualidade também apresente contraste. Outro dia nós falamos disso, não foi, Vânia? Por exemplo, num casal, a tendência é que... Daqui a pouco eu inverto, tá? Porque eu vou começar, vai falar assim, ah lá, preconceituoso. Faz de conta que no casal o homem é mais ativo do que a mulher é mais intuitiva. Tá vendo? Ele é machista. Então tá, vou inverter. Faz de conta que a mulher é mais ativa e o homem é mais intuitivo. Equilibrou? Mas não existe terceiro elemento, só existem 2 elementos, ativo e passivo. Fiz-me claro? Está vendo que não tem nada a ver com as expressões de fora, morfológicas ou psicológicas? Eu estou falando de
forças da alma. Não estou discutindo teses que vão ter a ver com, inclusive, personalidade, que é o homem no seu sentido do homem social. Júlio, Vânia, Cláudia, Cedino. Eu vou continuar cedendo. E o senhor vai ceder, que eu aprendi assim, não vai ser cédino. Pois bem, captaram o que eu estou querendo dizer? Dualidade, unidade. E aí, Júlio, foi quando... Diga por lá. isso que eu falei que ele me colocou numa enrascada. Trindade. A trindade, na verdade, é a expressão operacional dessa dualidade. Então, quando você sobe em busca do aprendizado, você tem que descer realizando, certo? E logo que você realiza, você volta para o ponto de partida. Mas você não vai subir de novo pelo mesmo caminho. Você vai abrir uma outra laçada muito próxima, muito tênue da subida anterior, para que você desça novamente. Então, cada vez que você sobe, repete, você chega nesse ponto aqui que eu vou chamar do terceiro caminho. É a abertura para a transcendência daquilo que tu fez anteriormente. É o Espírito Santo, é o Espírito Verdade. Ô, Júlio, explica melhor aí, porque eu estou achando que eu compliquei a vida do povo. Explicar o quê? Que eu estou no chat aqui. Olha lá. Ele está no terceiro caminho. Fala na prática sobre esse número 3. O 3 o plano prática, informação. O Honório que gostava de falar disso. Informação, formação, transformação. Ciência, filosofia, ciência, religião. Uhum. A informação é a filosofia, a ciência, a prática no dia a dia, junto no átrio, junto dos elementos que estão observando. Lá no átrio do templo, lembra? Plano Nós temos que ir lá no átrio. No plano social. Jesus subiu um monte, depois ele desceu para o plano social, para o átrio, e a transformação é o sentimento renovado, Sim. que aí vai desaguar na religião cósmica, Uhum. na religiosidade natural, e que é a conjugação perfeita do discernimento, propondo aquela sintonização adequada com o alto. Sim. Porque é por aí que Deus vai se expressar. Deus vai se expressar, essa trindade. Você falou na trindade, o Pai, o Filho e o Espírito transformado. O Pai é glorificado pelo Filho. Porque Deus não exerce ação direta na matéria. Então Deus se expressa pelo Filho. E a glória do Pai é exatamente o sentimento renovado. Porque a pedra de toque do divino, de Deus, com o povo no átrio, é o nosso sentimento renovado. Isso aí. Então, filosofia, ciência e religião. Pegaram? Filosofia é ideia. Você vai discutir, você vai criar, você vai gestar a ideia. A ciência, olha, eu tive uma ideia, eu quero ser carpinteiro. Surge a ideia. Ela está no abstrato, filosofia, você só está no debate. Só, eu quero ser carpinteiro, beleza, você teve a ideia, agora eu vou ser carpinteiro. Aí a ciência é aprender o ofício. Você vai lá para o laboratório, né, para carpintaria. Aí lá você vai bater prego, você vai cortar madeira. E cada vez que você fizer, você está subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo, aprimorando. Daqui a pouco você não vai mais acertar em busca do prego, você vai acertar o dedo. A não ser por realmente descuido. Mas no início você vai acertar muito o dedo. Certo? Então, a religião, na verdade, é o sentimento que todo esse processo vai fomentando. É o terceiro caminho. É esse que nós estamos procurando. Agora, dentro dessa linha trinária de ciência, filosofia e religião, que pode ser trabalho, solidariedade, tolerância, e etc, 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 Deus, Espírito e matéria, a trindade universal, observe bem como que o pensamento não foi compreendido e por isso ele foi deturpado.
criou-se o chamado mistério da Santíssima Trindade. Mistério. Porque mistério é o que está escondido, não é explicado, certo? Porque faltavam elementos para os homens entenderem isso. Então o Espiritismo veio para inaugurar um processo novo de uma teoria que nos apresente com clareza como que isso funciona, nos dando elemento para não ir para os extremos. Quais são os extremos? No campo da filosofia, o extremo é o misticismo. No campo da ciência, o dogmatismo. E no campo da religião, fanatismo. São os extremos. Ou até fundamentalismo também pode Sim, se enquadrar aí. sim. O dogmatismo. Redunda. É isso? É isso? Sim. Sim. Pegaram aí, gente? Filosofia pode se tornar mística, pode ou não? Sai do plano das ideias, do que realmente. Ele não desce do monte, fica lá no alto do monte. Fica lá no monte. Boa ideia. Posição de lótus sonora, Olha, ele não gostava. o mundo e eu aqui. Não. Isto é misticismo. O indivíduo está lá no Tibete orando pelo equilíbrio do planeta. Está sustentando sua casa. Os tibetanos foram destruídos, né? Praticamente dizimados pelo poder, pela tirania dos homens, a política. Ou seja, os homens não compreenderam o que os tibetanos estavam fazendo. E o que eles estavam fazendo não objetivavam o colocar um campo magnético protetor para que os soldados não entrassem lá. Porque se fosse assim, os soldados não tinham entrado, porque eles oram muito bem, eles meditam com muita qualidade. Ou seja, não é focado nas coisas da terra. Quem pensa diferente é místico. Místico no sentido de deturpar a mensagem. Tem um conto muito legal que expressa esse pensamento que a gente está tentando trazer. Aliás, ele é tibetano. Um companheiro queria ter um contato místico com um mestre. Ele queria conhecer e o mestre passar para ele o divino. Pois bem, aí o indivíduo, muito ansioso, pesquisou, foi na internet, viajou, procurou, mas não achava, até que, certa feita, ele conseguiu. Aí ele chegou numa região, lá perto do Tibete, e o companheiro falou assim, não, você chegou no lugar certo, lá no alto da montanha mora um monge. Aí ele se avorou, pegou a matula dele, subiu sozinho, chegou na casa. Quando ele abordou o monge estava numa casa, e essa casa, ele entrou, o monge lá, todo em posição de reflexão, enfim, ele todo cheio de cuidado, deve ter aguçado os planos da sensibilidade, né? Igual o indivíduo que vai em Meca, ou que vai na Nossa Senhora da Aparecida, né? Na cidade, vai ali na igreja X, ou vem para o templo espírita, ele se prepara de tantas maneiras que quando chega no lugar ele está em êxtase. O plano psicológico já cria toda uma mítica para fomentar uma possibilidade que está muito dentro do que fora. Pois bem, ele chegou para o monge meditando, depois que o monge saiu do transe, aí ele muito ansioso, ele virou para o monge e falou, graças a Deus o senhor despertou. Aí ele meio sem assunto, virou para o monge e disse, mas eu estou observando aqui que na casa do senhor não tem nada. Não tem móvel, não tem cama, não tem fogão, não tem micro-ondas, não tem internet. A casa do senhor não tem nada. Aí ele virou para o rapaz e falou assim,
mas eu também estou observando que você não tem nada. Aí ele falou assim, mas é lógico que eu não tenho, eu estou de viagem. Eu estou me referindo da sua casa. O senhor aqui não tem nada. Ele falou assim, eu repito, você também não tem nada. Mas eu vou dizer para o senhor, eu estou viajando. O monge virou para ele e falou assim, mas eu também estou. O monge estava numa outra frequência. Para aquele companheiro inatingível. Porque ele foi com o intuito de buscar filosofia, mas na verdade, no fundo, ele queria era a mística. Ele queria era o plano externo, que oferecesse para ele poder. Poder no sentido conspurcado. Eu tenho conhecimento para me aplicar conforme o meu interesse. A ciência, no extremismo dela, ela pode se tornar dogmática. Esta é a minha verdade, ponto final. Então, eu gosto do exemplo atualmente, que também não é tão atual, né, da física. Que existe um esforço, uma forçação de porta para querer trazer a física para dentro do espiritualismo, que é uma coisa assim, abissal. Mas isso não é novo, não é novo. Porque o mundo espiritual, ele é, por que não dizer, físico também. Porém, num outro tipo de matéria. Kardec explica para nós. Fluido cósmico universal, etc, etc. Mas a física tem a ver com mensuração. E nós estamos medindo o templo. Então, com a medida que nós estudamos a parte espiritual, você não vai medir, você não vai provar o mundo espiritual. Certo? Então, hoje em dia, existe a quântica. As teorias da física, da mecânica quântica, da relatividade, etc, 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 são teorias. E os indivíduos querem associar essas teorias com o plano do psiquismo. Enquanto que, na ciência, não existe certeza sobre muitas destas teorias. Fala, Júlio. Inclusive sobre física quântica, os físicos dizem que se tiver 10 físicos que entendem física quântica, é muito. Os próprios físicos... Então, são teorias ainda, estão em busca da comprovação de muita coisa. Pois bem, então, e quando o indivíduo fecha a questão na teoria, ele está, entrando então nas raias do dogmatismo. Nas religiões, por exemplo, o espiritismo, que não é uma religião, porque as religiões se configuraram por um plano de heteronomia, de poder, de submissão, de culpa. A teoria que somos filhos de um pecado traduz um pouco do que eu quero dizer. Até a terceira, quarta gerações vai pagar pelo que o antepassado fez. Caim matou Abel, a Eva, Adão, serpente. Vocês conhecem toda essa história. Até hoje se discute a culpabilidade de judeu porque mataram Jesus. Aliás, essa teoria foi fomentada no nazismo, no extermínio, no Holocausto. Se pegou muitas questões dentro de ideias extremamente dogmáticas, sob o ponto de vista religioso. Então, a ciência também tramita muito na área do dogmatismo. Eu defendo essa tese, a sua não serve, e a gente se mata por isso. Ok? Então, não é só na religião, na ciência também. E o outro extremo da religião, como o Júlio lembrou, o fanatismo e o fundamentalismo. Nós citamos o exemplo do Islã, não é? O Islã surgiu, como eu disse, porque Maomé ficou extremamente incomodado com o que estava acontecendo na igreja no século VI, quando se instituiu o culto a Maria. Maria foi transformada numa deusa, principalmente na igreja do Oriente, porque existia o catolicismo do Ocidente e do Oriente, com as duas sedes, Constantinopla e Roma.
E em Constantinopla, que tinha um poder muito expressivo naquela região do Oriente, Maria era cultuada como uma deusa, repetindo numa interpretação equivocada de Ísis, a deusa egípcia, a deusa principal da mística, da filosofia, da religião egípcia. Maomé não concordou com aquilo. Ele vivia num mundo, num ambiente extremamente machista. Não é? Como que uma mulher pode ser deusa? E aí se discute, aí tem todo aquele contexto, que ele vai receber a visita de um anjo, e esse anjo começa a pedir para ele recitar, e aí é construído toda a história do islamismo, a partir do analfabetismo de Maomé, mas de um profundo conhecimento sobre o ponto de vista espiritual, com muito domínio, com muito carisma, com muito magnetismo, ele foi fomentando uma seita. E essa seita que respeita Moisés, que respeita Jesus, diga-se de passagem, mas se considera uma terceira e mais importante revelação. É o messianismo. É aquela ideia de que sempre vai acontecer uma intervenção divina para mudar os rumos do encaminhamento do progresso. Os indivíduos avocam para si poderes. E aí ele institui uma filosofia X, e aqueles que não concordavam começaram a ter os embates. Ele propõe o estabelecimento de uma materialização dessa filosofia para definir um poderio na terra, conquistar terras, e aí vem a expansão que ocasionou guerras sangrentas desde o século VI. E a etimologia da palavra Islã tem a ver com submissão. Pegaram aí? Poder, submissão. Poder, submissão. Submissão a Deus, a Alá, ou submissão àqueles que são os califas, não é isso? Que são representantes de Alá na terra. Então, o fanatismo, que é o extremo. Então, nós temos em todas as discussões espirituais, a parte essencial, que é, vamos dizer assim, a relativa, que busca o absoluto que está em Deus, e a parte do absoluto dos homens que vão definir esses extremos. Fiz-me claro? Cláudia, o que você está pensando aí? Eu estou pensando aqui que nessa comparação a gente volta sempre ao mesmo ponto levantado no Livro dos Espíritos: interesse pessoal e egoísmo. É o fundo de tudo. Essa contraposição ali é nesse sentido o tempo inteiro. Pois bem, então, amigos, nós vamos aqui, só para terminar essa parte desses números, porque também tem hora que a gente tem que tomar um certo cuidado, mas é para esclarecer, porque eu preciso falar do número 4. Número 4. O que o 4 representa? Nós já batemos tanto nessa tecla aqui, Vânia. O número 4 é a reencarnação. Deu até bonito, né? O 2 aqui é a encarnação, o 4 é a reencarnação. Repetição de ciclos. Mas, na verdade, o 4 ele representa a consumação de uma ideia. Portanto, a manifestação da luz. Olha que beleza. Consumação de uma ideia, manifestação da luz. O 4 tem a ver com a nossa personalidade, né? Entendimento, compreensão, prática com disciplina. A experiência fundamentada no trabalho construtivo de todas as obras. Lembram da pirâmide, que é citada no Egito? A base da pirâmide é um quadrado, é o número 4. Os 4 corpos, as 4 forças do mundo antigo: água, terra, fogo e o ar. As 4 forças da ciência hoje: a eletricidade, a gravitação, a força nuclear forte, a força nuclear fraca, são 4 elementos. Agora, sobre o ponto de vista de analisar os símbolos, tirar o espírito da letra, o ar representa o espírito. Jesus fala para Nicodemos sobre a reencarnação: o espírito é o ar, é o vento.
O fogo é a transformação. Olha que beleza. Então, são muitos aspectos que nós vamos construindo a partir destes elementos. E aí, Júlio, nós voltamos aqui para a ideia do setenário, né? Então, esse número 7, nós vamos encontrá-lo na natureza. Quer um exemplo? Sabe quantos anos vive, em média, a águia? Que é um dos símbolos primordiais na filosofia egípcia? 70 anos. 70 anos. E é muito interessante, porque quando a águia atinge 40 anos de idade, ela já está com as garras frágeis, o bico cresceu demais, se encurva, que impede os processos da caçada mais objetiva, certeira, e as penas cresceram de tal forma que impedem um voo mais eficiente. Então, a águia, que vive em ninhos no alto dos cumes, diferenciado da maioria das espécies, diga-se de passagem, é o animal que consegue voar numa altura maior, que tem uma capacidade perceptiva. Por isso é que os olhos de águia definem vamos dizer assim, um tiro certeiro na busca do alimento, mas não se mistura com os animais da terra. Então, certa feita, eu vi uma matéria de um indivíduo falando do símbolo da águia. Se chegar numa escola lá na África, porque aqui no Brasil não funciona não, tá? E falar assim, para um menino, se você quisesse escolher um animal que representasse os seus sonhos, qual animal seria a sua escolha? Na África eles iam falar o leão, que é o rei da selva, estão de acordo? E aqui no Brasil, não sabe, eles não sabem nem se tem galinha, nunca pegaram um coelho, cachorro é só aqueles... Pois bem, é só uma brincadeira que eu quero fazer com esses meninos que só ficam no tablet, nas telas, enfim. Os pais não têm tempo, inclusive, para levar no zoológico. E, aliás, passeio no zoológico, ai meu Deus, no verão é ótimo para pegar sol. Pois bem, então, continuando a cena, o leão é o rei das selvas. Mas o leão está sempre sujeito a ataques, certo? A águia não. Mas, quando ela atinge os 40 anos, ela tem que viver um conflito. Viver ou morrer. Ela precisa da caça. Ela precisa de voar. Então, como as garras estão frágeis, o bico curvado e as penas já envelhecidas e muito grandes, ela precisa de passar por um processo de um testemunho pessoal. Ela tem que, primeiro, guardar em celeiros, porque ela vai ter que passar por 150 dias de um grande testemunho, aonde ela vai ter que trocar as garras, o bico e as penas. E esse processo ela tem que fazer sozinha. Ela tem que arrancar as garras, ela tem que quebrar o próprio bico e ela tem que arrancar as penas para que as penas se revigorem. Para que ela tenha sobrevida, olha que barato, 30, não é? Mais 30 anos, num símbolo, né? Então, o número 4 para a águia é fundamental. E aí, trazendo para o nosso ambiente humano, os 40 anos é um momento da nossa vida espetacular. Não é, seu Cedino? Você não vai ficar chateado comigo, não, seu Cedino. Né? Não, porque depois eu conto essa história nos bastidores. Não tem nada a ver, não. Conta não, né? Então, não conto. O seu Cedino, mas aí falaram para o Tancredo Neves assim, Tancredo, eu vou contar um segredo para o senhor, mas o senhor não pode contar para ninguém. Eu falei assim, meu amigo, como é que eu vou assumir essa responsabilidade para você? Se você não dá conta de guardar o seu segredo, você quer que eu guarde? Pois bem, isso é coisa de mineiro. Para a gente fazer uma adaptação aqui. Pois bem, então, o número 4 representa a
personalidade que nós estamos trabalhando no mundo da Terra. Compreendendo esses símbolos, nós vamos, naturalmente, perceber que Pitágoras estava correto em dizer que o número 7 é o número da perfeição. É o número, então, que caracteriza a conquista. É o espírito na Terra sustentado pelos 4 elementos, é o espírito encarnado que vai definir, então, uma passagem, cheguei lá, do conhecido para o desconhecido. Então, quando você chega no número 7, a princípio você completou, né? Não. O número 7 é o que é conhecido. Mas quando você chegar nele, você fala assim, puxa vida, mas eu tenho uma eternidade pela frente para conhecer. É a sabedoria. Lembrando que a sabedoria é o caminho, mas o amor é a luz. Júlio, entra em cena que eu vou só completar para partir para a última etapa. Esse aspecto é muito interessante. O ciclo, ele não... Na verdade, os ciclos se sucedem e não tem fim. Termina-se um ciclo, esse ciclo terminado representa um entendimento, abre-se um novo entendimento com base naquele terreno conquistado. Então é como se nós subíssemos a montanha. Eu gosto de brincar muito dizendo o seguinte: aqui na Terra tem-se como referência de máxima de grandeza o Everest, que tem lá 8.000, 9.000 metros de altitude. Mas lá em Marte tem um monte que tem 27 quilômetros de altura, que é um vulcão inativo. Então, quando você chega num monte, você pensa que chegou na culminância, aí você vai vislumbrar mais longe, que é o próximo monte a subir. Aí o mineiro vira e fala assim, compadre, atrás de monte tem monte. Tem monte. Deu aí? Pois bem, então, no símbolo antigo, nós vamos encontrar o triângulo voltado para baixo, porque disse Deus, haja luz, a concepção da luz, a individualidade. A individualidade vai viver as encarnações no processo, desenvolvendo a ciência, a filosofia e a religião. Mas esse ponto central é a unidade divina, é a parte espiritual que está dentro de todos nós, que sempre procura, de alguma forma, fazer a projeção para cima, em busca de Deus, certo? E dentro dessa dualidade, você pode construir um outro desenho, que começa assim. A descida para a terra. Nossa, está ótimo hoje, hein? A descida para... Meu Deus, Vânia, o que é isso? A descida para a terra. E essa conexão sempre com o alto. Mas nós também podemos falar... da estrela de 6 pontas, que se tornou o símbolo do judaísmo. Certo, Júlio? Sim, sem dúvida. O judaísmo. Essa estrela judaica, ela define para nós a constante luta entre o bem e o mal. O espírito e a matéria. Que, na verdade, não é uma luta sangrenta. É uma batalha permanente, procurando sempre vencer os limites. Agora, em termos práticos, estamos todos fazendo essa medição dentro do templo, que é a nossa casa mental, avaliando para fomentar conhecimento, ideias. E, para isso, é necessário compreender que estamos nos tornando discípulos. O discípulo é aquele que busca o mestre, que se curva diante da sabedoria do mestre, no caso nós, diante de Jesus. Podemos dizer que amamos Jesus, e por isso nós estamos aqui. Mas nós amamos ainda de uma forma egóica, nós amamos de uma forma materialista, de uma forma utilitarista. Mas consciente, é necessário que possamos nos curvar, mas pela luta do afastamento do egoísmo e do isolacionismo. Ou seja,
Não estamos aqui para buscar um conhecimento puramente intelectual. Não é isso. Nós estamos aqui para buscar um conhecimento que favoreça a vivência do eu sou. Não é eu tenho. É o eu sou. Eu sou espírito. Abrindo as possibilidades para os Cristos manifestarem. Calar a própria voz. Fazer em nome do amor. Deixar o interesse pessoal. E aí a gente vai compreender o que Jesus disse quando expressou: eu vim em nome do Pai fazer a sua obra. Quer falar? Não, por enquanto não. Pois bem. Agora, sobre o ponto de vista prático. A prática espírita nos convida para a tarefa, caridade, para o estudo das obras fundamentais de Allan Kardec. Nós não estamos aqui incentivando vocês a ir lá para o passado, para as priscas teologias, para número, nada disso. Nós só estamos tentando aqui usar de recursos que estão guardados sobre os véus de Ísis, traduzindo numa linguagem contemporânea, onde o Espiritismo, conforme Kardec nos apresenta, é uma chave para tirar os véus. O estudo do Apocalipse é tirar véu. Por isso é que tem hora que ele é denso, tem hora que ele é cansativo, tem hora que eu não entendo nada, tem hora que dá sono, tem hora que eu fico eufórico, tem hora que eu me... É porque está mexendo. Eu estou mexendo com os seus conhecimentos. Nós estamos trabalhando com memória. Quando eu fico fazendo conta aqui, quem não tem um pouquinho de saudade ou de lamentação daqueles tempos? Lembra daquela professora de aritmética? Não é? Não, Casaberto, minha época não tinha aritmética, não. A minha já era matemática. Ah, então você já não era mais da segunda época, né? Porque segunda época hoje chama recuperação, né? Então você já progrediu muito. Mas ao mesmo tempo eu estou falando aqui de moral. Nós, querendo ou não, nós estamos lembrando daquela pessoa, lembra quando falava que a gente ficava babando ela dando aula de evangelho, no catecismo, ou lá na evangelização espírita. Lembra aqueles filmes, aquelas pessoas, aqueles grupos que a gente conviveu? Sabe, Casaberto, eu não sou espírita, eu sou agora simpatizante. Ah, então quando você frequentava lá o seu grupo dos seus amigos da Umbanda, você era budista, que você frequentava o templo católico ou protestante. Sabe, nós estamos mexendo com história, mas também eu estou lembrando aqui, sabe, aquela decepção? Aquela queda, aquela desencarnação, aquela doença, aquela depressão. Nós estamos mexendo com tudo isso. Nós estamos fomentando conhecimento. Eu não estou aqui só para ficar falando para vocês, olha, gente, tem um templo, tem altar, tem vara para você medir. Não estou falando para você ser arquiteto, muito menos para você ser indiferente para o que está lá fora do templo, que é o átrio, que é a sociedade. Não, nós estamos aqui procurando meditar sobre a existência e os seus objetivos. Durante o processo de desenvolvimento no campo das ideias, aonde a mente procura expandir seu potencial, é um instante em que a mente deixa de se prender na armadilha da intelectualidade e da vaidade. Com isso, amigos, a base aqui é a humildade. O crítico, e é natural que haja, e que bom que tenha, que está assistindo esse vídeo, alguns podem estar assim, qual que é a próxima cilada, qual que é o próximo erro. Tem gente que assiste esse trabalho com a metralhadora na mão. Na internet é muito comum, que é um terreno de todo mundo, né? Ou um terreno de ninguém. Mas existem muitas pessoas sérias, que estão percebendo que o nosso grupo aqui se esforça. Não somos intelectuais, não somos filósofos, não somos teólogos, não temos conhecimentos acadêmicos e nem título para ser convidado para fazer palestras. E não temos nenhum interesse a não ser o de servir no mundo que está se organizando. O mundo das verdades, da ética, do respeito e da moral. Portanto, se inclusive temos aqueles críticos que... A gente só cria o programa na internet, sabia disso? Vou te contar. O Zé Aparecido na rede, ou a gente lá no Gênesis,
cria o evento. Estudo do Apocalipse sábado de manhã. Passa 5 segundos que criou o evento, já tem gente dando dislike. Costuma a gente começar o estudo, já tem um monte de negativo. A gente fica assim, coitado desse sujeito. É lamentável que uma pessoa se manifeste para ela mesma, porque é anônimo, de uma forma tão vulgar e comum. Porque ao invés de você criticar o trabalho do outro, diga para você mesmo que você tem coragem e se prepare para fazer. Porque o que nós estamos trabalhando aqui é desenvolver a coragem de enfrentar a nós mesmos, os nossos limites. Agora, se sobrar um pouquinho para ajudar alguém, para que esse alguém desenvolva o seu conhecimento, encontre a sua verdade e se liberte, atingimos o objetivo. E nós aqui fazemos tudo isso com muito amor, com muito carinho. Então não se prenda na mente intelectual discursiva, porque ela te engana. Um dos maiores problemas da humanidade é quando uma pessoa comum adquire conhecimento. Porque o conhecimento é poder. E existem muitas pessoas que não têm moral, ética para lidar com esse poder. Por isso é que surgem tiranos. Porque se apoiam na ambição. E sem perceber promovem misticismo, dogmatismo e fanatismo. E no movimento espírita atual nós estamos com muitos exemplos. Pessoas que semeiam mentiras, e mentiras atrás de mentiras, e enganam centenas de milhares de pessoas. A partir de uma fábula. Porque essa fábula garante para eles remuneração. E sustentam a obsessão que campeia no nosso meio. Médiuns com mediunidades aviltadas. E são eles que deturpam a própria mensagem espírita. As verdades não podem ser encontradas no campo das vaidades, prepotência e do falso saber. Quem busca a verdade, pautado nesses 3 princípios de vaidade, prepotência e falso saber, não acessam a iluminação. Lembram da história do monge? Chega perto do monge, mas vai observar. Não consegue compreender o que o monge representa na sua passagem entre os réis mortais. Somente o conhecimento sólido, puro, Jesus afirmou sobre o assunto em Mateus, no capítulo 18, primeiro versículo, ao 3º, que o reino dos céus é das criancinhas. Somente quem busca o conhecimento sólido, puro, poderá encontrar o que se oculta por trás dos véus, que não se desvelam indiscriminadamente, sem o esforço da procura. Os véus não são tirados se o discípulo não se esforçar por retirá-los. Deu aí? E é óbvio que você se coloca na condição de querer tirar os véus. Mas a sabedoria que nos ajuda é que, na verdade, dá uma contribuição valiosa. Ou seja, conjugação da terra com o céu. É a conexão de um médium com seu mentor espiritual. E nós tivemos um exemplo espetacular no século XIX. Allan Kardec e Jesus. Allan Kardec e Jesus. E no nosso nível assim, humano, mais próximo, na família espírita, nós tivemos assim um exemplo muito humano e muito bonito, como dizia Arnaldo Rocha. O exemplo de Chico Xavier e Emmanuel. Discípulo e mestre. Mestre e discípulo. Chico não virava as costas para Emmanuel. Não deixava de ouvir Emmanuel. Mas Emmanuel disse para ele, com toda a humildade, quando eles começaram juntos, em 1931,
eu sou seu guia. Se algum dia eu contradizer Allan Kardec, ou deixar de viver o Evangelho de Jesus, me deixe no caminho e siga com eles. Voz peremptória de Emmanuel. O que tiver diferente desta mensagem que nós estamos trabalhando com vocês, que vocês assistirem vídeos por aí, aonde médiums ou espíritos passam a ser messias acima do próprio espiritismo, podem ter certeza que tem misticismo, dogmatismo, fanatismo, e o Júlio colocou o quarto cavaleiro do Apocalipse, o fundamentalismo, porque também nós somos muito privilegiados no movimento espírita, porque tem muito xiismo por aí. Mas não tem problema, amanhã tudo isso cai. E todos os espíritas estarão reunidos em torno da teoria que é esquecida, a teoria de Allan Kardec. Cláudia, palavras finais. Eu fiquei aqui curiosa, que você sempre explora, às vezes, palavra por palavra, pegando a conotação dela, né? E eu fiquei muito curiosa aqui com a cana, né? Que a cana, você pode extrair da cana que lhe é dada a doçura, a brandura, ou você pode transformá-la numa vara que agride e que machuca. Então, a sua compreensão, ela vai lhe facultar a usar de uma forma ou de outra, né? E os instrumentos estão aí para a gente buscar, para ver que forma que a gente quer usar, né? Qual dos lados? Cláudia, você acompanhou uma reunião mediúnica aqui na casa de Kardec há umas 3 ou 4 semanas. E depois de passarmos alguns longos momentos atendendo a espíritos sofredores, porque esse é o objetivo nosso. Aliás, o objetivo principal de um centro espírita é divulgar a doutrina espírita, estudar a doutrina espírita. Esse é o ponto principal. E no primeiro parágrafo, primeiro artigo da Sociedade Espírita de Paris, Kardec inclusive escreve assim: e jamais usar o púlpito espírita para falar de política humana ou de divulgar ideias que sejam contrárias ao espiritismo. Está aqui. Contrárias no sentido de perder tempo com o que não tem a ver com o que nos importa na evolução. Mas nós temos um elemento que é a prática espírita, que é em decorrência desse primeiro artigo. A prática espírita é a prática da caridade. Porque, na verdade, a teoria espírita propõe um trabalho nosso, sob o ponto de vista da religião pura, que é a religião que parte do coração. E você vai trabalhar esses aspectos junto com o seu semelhante. Não tem como fazer diferente. E junto com o semelhante, você tem que trabalhar naturalmente o respeito e a ternura, a bondade, a compreensão. E depois de atendermos muitos espíritos em sofrimento, aí teve um momento que os espíritos falaram para nós sobre a importância da gente estar cuidando desse lado, do carinho, do amor. Porque sem um amor, próprio Paulo, que foi um dos mentores de Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma página sobre a caridade. Sem o amor, nós não vamos fazer caridade, porque caridade é o amor em operação. Então a cana, no seu sentido da doçura, do que se extrai, a cana oferece açúcar. Né? Açúcar é um elemento muito importante. Muito importante. Aliás, não é a glicose que faz as coisas funcionar por aí, não é isso? Nós temos que transformar, é o combustível do corpo. É ou não é, Júlio? Júlio é estudioso do mecanismo biológico, sim, né, Júlio? Tá, vai vendo. Então nós estamos aqui trabalhando. O Júlio falou sobre o sentimento há pouco tempo. Sabedoria e sentimento. Ele citou Emmanuel. Então nosso desafio é esse aí, de procurar medir sobre o ponto de vista do sentimento.
Porque a medição pelo sentimento, ela te dá muito mais respaldo do que a medição pelo intelectualismo que nos engana. Porque a mente intelectualizada em excesso, ela fomenta exatamente os devaneios. Ela alimenta a própria vaidade. Então temos que tomar muito cuidado com essa questão do conhecimento, porque o conhecimento ele cega. Ele pode criar um problema. Ele pode criar uma ruptura. Ele pode criar doença. O conhecimento pode. Aí nós nos lembramos agora sobre a inspiração do coordenador Paulo de Tarso, quando diz: a ciência incha, o amor edifica. Vânia, minha querida amiga, que eu fiquei de costas. Palavras finais. Você está falando aí. Está aberto. Você está falando aí da ciência, e eu estou lembrando aqui de um termo que o Kardec usou, que você falou que tinha que ficar com Kardec, certo? Está tudo certo. Mas ele falou que se a ciência falasse alguma coisa diferente, que ficasse com a ciência, não foi um negócio assim? Eu queria que você esclarecesse isso, que eu não estou lembrando direito. Tá. Na verdade é o seguinte, quando Kardec ele trabalha os aspectos da filosofia espírita, é um esclarecimento importante, porque existe uma confusão no nosso meio. Porque o espiritismo, sob o seu tríplice aspecto de filosofia, ciência e religião, o espiritismo ele nasceu fruto da ciência da época. Qual ciência? Nas universidades se estudava vamos dizer assim, duas plataformas. Uma delas era o espiritualismo racional. Ok? Então o espiritismo nasce desse ambiente intelectual. E Kardec desenvolve uma ciência própria. O espiritismo tem as suas peculiaridades. Qual é o objetivo da ciência espírita? Estudar a matéria, como a física, como a matemática que é aplicada? Não. O objetivo do espiritismo é estudar, prestem atenção, a origem, a natureza, o desenvolvimento e a comunicabilidade dos espíritos. A ciência espírita tem esse objetivo, estudar o espírito. Certo? Então, o que Kardec quer dizer? Que o espiritismo tem a sua moral própria, porque você estudando a natureza, o princípio, o desenvolvimento dos espíritos, naturalmente tem uma consequência moral esse estudo. A consequência moral do estudo espírita é o que Kardec chamava da ciência psicológica do espírito, que é uma ciência prática de consequência moral. Então você estuda a si mesmo, percebe a importância do trabalho com você mesmo, diante dos mecanismos da vida que nos coloca o próximo, e na relação com o próximo você vai aplicar essa moral, que tem como referência a moral do Cristo, a moral de Jesus. Não foi Allan Kardec que inventou essa parte. Isso já vinha sendo discutido e captado por pensadores como Rousseau, Emmanuel Kant e outros iluministas. Tudo isso desagou na universidade em Paris. Então foi nesse ambiente que esses debates aconteciam. Então, Kardec desenvolve uma ciência, por exemplo, de como conversar com os espíritos, como analisar mensagens, como lidar com médiuns. Esta é a ciência espírita. Quando nós trazemos para dentro do espiritismo teorias da ciência do mundo, eu citei a física quântica, mas existe, por exemplo, teorias sobre educação. Tem pessoas que vão para a escola do Piaget, outros vão para a escola do Pestalozzi. São escolas, são teorias, que muitas vezes se ajustam em algumas práticas espíritas. Certo?
Agora, estas ciências, elas são acessórias. Elas são acessórias. A ciência mais importante que nós estudamos em espiritismo é a ciência filosófica espírita. Agora, quando o indivíduo coloca o espiritismo como mais uma ciência para debater com as ciências do mundo, ele está cometendo um equívoco. Um equívoco grave. Certo? Então, por exemplo, eu trago para o Centro Espírita, Júlio, um estudo sobre psicologia. Qual é a psicologia praticada nos tempos atuais? Nas suas diversas escolas. É uma psicologia voltada para terapêuticas, certo? Então vai se estudar lá os princípios de freudiano, os princípios de Jung, tem uns que se afinizam com uma escola, outras com os outros, com outros filósofos da psicologia mais contemporâneos, vai se adotar práticas de acordo com o que o estudante, o pesquisador se afiniza, ok? E que, inclusive, existe a chamada psicologia transpessoal. Certinho? É um território vastíssimo que encontra dentro dos centros espíritas, dos debates espíritas, um ambiente muito propício, muito favorável, porque nós não estamos aqui discutindo a psicologia do espírito. Encontra, então, um ambiente favorável. Então, eu citei apenas a física quântica, citei a psicologia, citei a pedagogia, tem a neurociência, que está na moda, não é? Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que estas ciências, elas são acessórias, embora os espíritas que se afinizam com estas propostas empolgam e no ufanismo trazem para dentro do espiritismo, para o ambiente espírita, estudos destas matérias. E a teoria espírita, a ciência espírita, o trato com os espíritos, conforme Kardec propôs, a teoria da liberdade, a teoria da autonomia, da responsabilidade, do dever, isso não é debatido como deveria ser debatido. Então, nós vivemos um período conturbado, um período de muitas complicações que fazem parte do processo da evolução. Mas, por exemplo, aqui na casa de Kardec, se vocês forem assistir os estudos, vocês verão estudos sobre doutrina espírita e o Evangelho de Jesus. De vez em quando buscamos recursos aqui, lá na Prisca Teologia, buscamos lá na filosofia greco-romana, nós buscamos recurso lá no budismo, podemos buscar recurso na psicologia, na pedagogia, podemos trazer aqui a astronomia, o Júlio se afiniza com esse projeto, a gente traz alguns elementos. Mas a partir do momento que eu deixo Allan Kardec de escantilhão, eu estou cometendo um grave equívoco, com lamentáveis consequências. Então Kardec diz assim, no dia que a ciência do mundo provar que a teoria moral do espiritismo está errada, o espiritismo tem que rever suas bases. E a teoria moral, eu vou dizer para vocês, sem nenhuma arrogância. Imbatível. É imbatível, porque ela está a anos-luz da teoria moral, da heteronomia, que impera na política dos homens, na ciência dos homens, na religião dos homens, porque ela é materialista, ela quer poder, ela quer fama, ela quer a vaidade, ela quer a chamada numerofobia, números, ela quer encher os estádios, ela quer congressos pomposos, ela quer fomentar estrelas para serem admirados. Tudo isso, gente, vai aprisionando as pessoas. O espiritismo não é de domínio de uma federativa. Um centro espírita aqui, o presidente não tem mais autoridade que qualquer pessoa. Todos somos aprendizes.
somos livres. O Espiritismo não é apenas para os espíritas. O Espiritismo é para a humanidade. É para os amigos da Umbanda, é para os amigos do catolicismo, é para os amigos do protestantismo, é para os amigos indiferentes da ciência. O Espiritismo é filosofia. Ela não é de domínio de ninguém. Porque Jesus diz para que a gente conheça a verdade. O Espiritismo não tem toda a verdade. Conheça a verdade do Pai e sereis livres, sereis felizes. Porque nós vamos trabalhar conforme a nossa consciência. Não tem pragmatismo. Você não tem que dar satisfação. Nós não estamos aqui para ganhar crédito. Não estou aqui para que Allan Kardec fique assim, olha, esse menino é dedicado. Eu não estou aqui para fazer amizade no seu sentido de ter privilégio amanhã. Não é? Tem pessoas que falam assim, Caso Alberto, quando eu desencarnar, por favor, ajude, ore para que eu saia do umbral. Eu falei, por que você não começa agora? Por que você não começa essa batalha? Você que tem que sair do umbral e não ficar dependendo de outros para que você... Aliás, só de falar que vai para o umbral é garantia. Certeza a gente já sabe que vai passar por lá. Mas você ficar assim, vou para o umbral, vou para o umbral, vou para o umbral, nem o sangue de Jesus tem poder para te tirar do umbral. Amigos, eu falei que a dinâmica seria um pouco diferente. Eu agradeço a presença, o apoio de todos vocês. Muito obrigado, Cláudia, Vânia, Júlio. Semana que vem esperamos estar com o grupo ajustado, como no formato que a gente trabalha normalmente. Nós vamos entrar propriamente na interpretação com mais detalhes, trazendo o Honório, que é o nosso amigo, a fonte de grande parte das nossas pesquisas, e contamos com a presença de vocês, que vocês possam fomentar esse trabalho, divulgar, compartilhar com todos aqueles que caminham conosco. As pessoas estão precisando deste carinho, desse açúcar, né? Essa seiva que essa cana nos oferece abundantemente. Viu? Pois bem, Júlio, eu vou solicitar aqui a nossa companheira Vânia, Vaninha, vai fazer a prece final por nós. Desejo a todos um bom final de semana. Não esqueçam, compartilhem os vídeos da Rede Amigo Espírita, se inscrevam, mas também se inscrevam no nosso canal Gênesis. E nós estamos com um programa novo, todas as sextas-feiras, que está muito gostoso. Chico Live Xavier. Não percam. E o vídeo de ontem já está disponível no canal para vocês assistirem. E espero que eu consiga fazer hoje mais um episódio do Revolução Espírita. Valeu, bom final de semana. Só para falar que você falou aí do umbral, realmente nós vamos ter que passar, nem que seja atravessar o umbral, nós vamos ter que, 1 segundo, né, que seja, nós vamos ter que passar por lá. Bom, gente, vamos agradecer por mais essa manhã, né, de estudos, de esclarecimentos, buscar cada vez mais meditar, né, sobre os estudos, né, compreender cada dia um pouquinho, nem que seja um milímetro, né, de tudo que a gente vê aqui. Agradecendo, Senhor, a nossa possibilidade de estar aqui, todos nós aqui, e pedindo que nos fortaleça na caminhada, que busquemos exemplificar, né, não ficar só na palavra. Obrigada, Pai, obrigada, Mestre, obrigada, Kardec, a espiritualidade amiga aqui presente. Uma boa semana para todos. Assim seja.